gente. Então, dando sequência, na aula passada eu introduzi para vocês o conceito de perda de carga, né? Que, se a gente for resumir bem, é o que? É a perda de energia dissipada devido ao atrito do fluido com a tubulação, ok? Então, quando eu começar um escoamento, no meu ponto inicial, eu vou ter uma quantidade de energia. No final desse escoamento, eu deveria ter a mesma quantidade de energia. Porém, eu vou ter uma parcela reduzida, que é a perda de carga, ok? Então, a energia no final do escoamento vai ser menor do que no início, porque a energia foi dissipada, ok? E essa dissipação é a perda de carga, que é o atrito do fluido com a tubulação. A gente viu também que a gente tem duas formas de perda de carga, a distribuída e a localizada, ok? A distribuída é ao longo de um trecho com diâmetro uniforme da tubulação, e a localizada vai ser uma perda de carga, como já diz o nome, localizada em alguns acessórios específicos da tubulação, válvulas, joelhos, curvas, enfim. E a gente viu na aula passada como calcular a perda de carga distribuída, beleza? E hoje a gente vai começar então fazendo um exercício sobre o cálculo de perda de carga distribuída, ok? Então vamos ler juntos aqui o enunciado e a gente vai resolvendo juntos. Então é o seguinte: considere um duto com 0,2 km de comprimento, diâmetro de 0,1 metro e rugosidade absoluta de 2 milímetros. Esse duto transporta água a uma vazão de 15 litros por segundo e 20 graus Celsius. Determine a perda de carga do escoamento no duto. Então está aqui o nosso duto, uma situação bem simplificada, né? Vamos dizer que a gente tem a bomba aqui que vai bombear a água para cá, ok? Esse duto a gente vai considerar um trecho de 0,2 km, do estado do 1.1 até 1.2, e o duto vai ter um diâmetro de 0,1 metro, beleza? Para calcular a perda de carga, gente, a gente vai usar aqui a fórmula de Darcy que a gente viu na aula passada, ok? Que é dada por fator de atrito, comprimento da tubulação, diâmetro, velocidade, gravidade. Ok? Então a gente precisa dessas informações. Vamos lá. Primeira parte é o seguinte: a gente tem várias unidades aqui, só que a gente quer tudo no sistema internacional. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essas conversões. Então o comprimento da tubulação que a gente vai analisar está aqui como 0,2 km. A gente vai trabalhar em metros. Então 0,2 km equivalem a 200 metros. A vazão é dada em 15 litros por segundo. A unidade de volume do sistema internacional que a gente trabalha é metros cúbicos. Então, a gente tem que converter litro para metros cúbicos, ok? Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, para fazer a conversão oposta, a gente vai dividir por 1.000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, essa vazão de 15 litros por segundo vai ser 15 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Depois, a rugosidade absoluta do material é nos dada aqui em milímetros. Se a gente converter isso para metros, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Então, agora a gente está com todas as unidades bonitinhas aqui no sistema internacional. Vamos para a segunda parte, que é determinar qual é a velocidade do fluido escoando aqui dentro da tubulação. Seguinte, a vazão, gente, é nos dada em metros cúbicos por segundo. Essa é a unidade da vazão, ok? É um volume pelo tempo. A velocidade é dada em metro por segundo, e a área em metro quadrado. Então, se a gente multiplicar metro por segundo vezes metro quadrado, vai dar metros cúbicos por segundo. Então, a vazão é dada por velocidade vezes a área. Eu quero achar a velocidade, eu isolo aqui na equação. Velocidade é igual a vazão sobre a área. Então, eu preciso primeiro calcular a área, tendo em vista que eu já tenho a vazão. A área é calculada por πr ao quadrado. Se o meu diâmetro é de 0,1 metros, o meu raio é metade disso, ok? Então, é π vezes 0,05 ao quadrado. Fazendo essa continha, vai dar algo próximo de 7,9 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Dividindo a vazão, que é 15 vezes 10 a menos 3, por 7,9 vezes 10 a menos 3, que é a área, a gente vai obter então a velocidade de 1,9 metros por segundo. Ok? Agora, a gente tem a velocidade
Ok? Já temos o comprimento da tubulação, temos o diâmetro, a aceleração da gravidade é um dado constante, falta a gente determinar o fator de atrito. O fator de atrito ele nos pede duas informações, que é a rugosidade relativa e o número de Reynolds, ok? Então agora a gente vai obter cada um deles. Para o número de Reynolds, tem um dado importante que não está no enunciado, porque eu só entreguei a temperatura da água, mas para a água a 20 graus Celsius, a viscosidade é de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então, se a gente jogar aqui na fórmula de Reynolds, velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, a gente vai calcular aqui e vai achar um valor de Reynolds de 2 vezes 10 a quinta. Lembrando que na aula passada a gente viu os limites de Reynolds, ou seja, para um Reynolds até 2000, eu tenho escoamento laminar. Acima de 4000 vai ser turbulento. Ok? Então a gente tem aqui um escoamento turbulento. Beleza? Então achamos o valor de Reynolds e agora vamos achar a rugosidade relativa. A rugosidade absoluta do material 2 vezes 10 a menos 3, ou 2 milímetros, e o diâmetro é de 0,1 metros. Fazendo a continha aqui, minha rugosidade relativa é de 0,02. A gente então agora tem essas duas informações, o Reynolds e a rugosidade relativa. Vamos para o diagrama de Moody. Okay? O que eu faço aqui então? Eu vou traçar uma reta vertical a partir do número de Reynolds, 2 vezes 10 a quinta, lembrando, 10 a quinta começa aqui, no próximo pontilhado é o 2 vezes 10 a quinta. E agora eu vou traçar uma reta, eu vou seguir a curvatura aqui da rugosidade relativa de 0,02, ok? No caso, para esse ponto é praticamente uma reta. Vou pegar o ponto onde as duas se encontram e vou rebatê-lo lá para o eixo Y para o lado esquerdo, para eu achar qual é o valor do fator de atrito, que vai dar algo quase lá em 0,05. Coloquei aqui um 0,049, que é o nosso fator de atrito. Ok? Agora a gente tem todas as informações. Vamos substituir aqui. Fator de atrito, 0,049, vezes o comprimento da tubulação, dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2G. Beleza? Então aqui a gente acha uma perda de carga de aproximadamente 18 metros. Ou seja, durante esse escoamento eu perco energia que seria suficiente para eu elevar o fluido numa altura de 18 metros. Pessoal, dando sequência na matéria então, eu vou falar um princípio, esse princípio aqui é bem importante mesmo para a gente e ele é bem fácil de entender, que é o princípio da continuidade, ok? Olha só, se eu tiver, vamos olhar para essa tubulação aqui embaixo, seguinte, eu estou pegando essa tubulação, eu tenho aqui um ponto 1 com uma área 1, ponto 2 com uma área 2, então a área vai mudando aqui ao longo da tubulação. E eu tenho uma velocidade 1 e uma velocidade 2, vocês vão ver que ela muda também. Por quê? Olha só, se eu estiver escoando um líquido aqui, água, por exemplo, a vazão na entrada e a vazão na saída vai ter que ser a mesma. Por quê? Porque senão eu vou estar fazendo a água desaparecer. Então, olha só, se a vazão é a mesma na entrada e na saída, como é que a gente calcularia a vazão na entrada e a vazão na saída? Da mesma forma, velocidade vezes área. Ok? Então, se a vazão vai ser a mesma ao longo de toda a tubulação, eu posso dizer que o produto da velocidade pela área é o mesmo também. Então, se eu pegar dois pontos aqui, V1 a 1 é igual a V2 a 2. Se eu quiser botar mais N pontos aqui no meio, então vai ser igual a V3 a 3, V4 a 4, Vn a N. Ok? E qual é a conclusão imediata que a gente tem que tirar disso aqui? Seguinte, se eu tenho um escoamento nessa tubulação com uma determinada área, ele vai ter uma velocidade. Se eu aumentar essa área, a velocidade diminui. Se eu diminuir a área, a velocidade aumenta. Basicamente isso. Então, a velocidade é inversamente proporcional à área. Se eu aumentar a área, então, da minha tubulação, a velocidade do escoamento vai diminuir. Se eu diminuir a área, a velocidade vai aumentar. Exemplo prático, que todo mundo já deve ter visto. Se eu tenho uma mangueira ali, com a vazão constante, né? Abrir a torneira, a quantidade de água que vai ter que sair ali vai ser a mesma.
eu botar o dedo na ponta, então eu vou obstruir parte da saída de água da mangueira. Estou diminuindo a área. O que acontece com a velocidade do fluido? O esguicho não vai lá na frente? Quer dizer que você está aumentando a velocidade. Por quê? Porque você diminuiu a área. Beleza? Então, o princípio da continuidade nos diz isso aqui. Velocidade e área, então, vão ser inversamente proporcionais. Aumentei uma, diminuo a outra. Beleza? Show. Vamos lá. Então, olha só. Dando sequência, se a gente já calculou, né, a perda de carga distribuída, vimos como é que é feito esse cálculo. Agora a gente vai para a perda de carga localizada. Lembrando, então, a perda de carga localizada, gente, ela é dada em qualquer acessório da tubulação que não seja um trecho reto dela. Beleza? E a gente tem duas formas de obter esse valor. A perda de carga localizada ela pode ser calculada por um coeficiente K, que esse coeficiente K ele é uma característica de cada acessório da tubulação. Como é que a gente vai obter esse coeficiente? Esses valores são tabelados. Beleza? Então a gente vê o que a gente tem na tubulação e a gente tem aqui o valor de K para cada um deles. Ok? Então a gente vai fazer K vezes velocidade ao quadrado sobre 2G. Ok? Bem direto. Vamos fazer um exercício aqui então. Opa, aqui. Depois eu volto lá no comprimento equivalente. Seguinte, então eu quero que seja calculada a perda de carga localizada em uma tubulação com 20 milímetros de diâmetro e ela possui um joelho, uma válvula de pé com crivo e uma saída de canalização, escoando a 2 metros cúbicos por hora. Primeira coisa, vamos lá. Vamos pegar os valores de K aqui. Joelho, se a gente voltar lá na tabelinha, a gente vai ver que é 0,9. Válvula de pé mais o crivo, se a gente somar as duas, vai dar 2,5. Saída de canalização, 1. Ok? Somando esses três valores de K, 4,4. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso aqui na fórmula da perda de carga localizada. E é bem direto. K vale 4,4 vezes velocidade ao quadrado sobre 2G. O que a gente precisa agora, então, de obter a velocidade e multiplicar e dividir, por 2 vezes a gravidade. Vamos lá, como que a gente vai obter essa velocidade? Vazão sobre área. Qual é a vazão? 2 metros cúbicos por hora. Eu não quero em hora, eu quero em segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vazão que é de 2 e eu vou dividir por 3.600. Aí, em vez dela estar em metros cúbicos por hora, ela vai passar a estar em metros cúbicos por segundo. Beleza? E vou calcular a área. Π vezes R ao quadrado. Quanto que vale o raio? Se o diâmetro vale 20 milímetros, primeiro, eu não quero isso aqui em milímetros. Se ele vale 20 milímetros, equivale a 0,02 metros. Então, metade disso é o raio. Então, 0,01 metros. Ok? Fazendo essa continha aqui, então, eu obtenho que a velocidade é de 1,8 metros por segundo. Beleza? Agora que eu tenho a velocidade, só venho aqui e substituo. A perda de carga localizada devido a esses acessórios aqui é 4,4 vezes velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, vai dar 0,73 metros. Beleza? Agora, gente, a gente vai ver como que a gente pode calcular a perda de carga localizada pelo método do comprimento equivalente. Vamos lá, vamos com calma olhar para essa tabelinha aqui para a gente ir explicando. Seguinte, a gente tem aqui então vários acessórios que a gente pode ter na nossa tubulação. Joelho, curva, T, válvulas, entrada na canalização, saída de canalização, válvula de pé com crivo, enfim, a gente tem aqui vários acessórios. O que essa tabela aqui diz para a gente? Olha só, vamos pegar um exemplo. Se eu tiver então um joelho de 90 graus e minha tubulação tiver 50 milímetros, vamos lá então, gente. Agora então vamos resolver esse exercício que vai juntar os conceitos de perda de carga localizada e distribuída. Seguinte, então a gente tem uma tubulação de aço galvanizado de 110 milímetros de diâmetro e ela recalca uma vazão de 120 metros cúbicos por hora de água. Eu quero que vocês calculem a perda de carga total, sabendo que ao longo da tubulação encontram-se os seguintes acessórios: uma entrada de borda,
uma válvula de retenção leve, um registro de gaveta, 7 curvas de 45 graus e um registro globo. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver então usando o método comprimento equivalente. Então a gente vai ter que obter fator de atrito, comprimento da tubulação, comprimento equivalente, diâmetro, velocidade ao quadrado, 2 vezes a gravidade. Vamos ver o que a gente já tem. No enunciado, a gente tem o diâmetro já, beleza? E vamos seguir aqui. Seguinte, vamos determinar a velocidade, ok? Como que eu vou calcular essa velocidade? Vazão sobre a área, beleza? Vazão, 120 metros cúbicos por hora. Quero isso aqui em metros cúbicos por segundo. Então, vou pegar esse valor e vou dividir por 3.600. Ok? Agora, eu vou pegar a área, que é πr ao quadrado, e eu tenho aqui meu diâmetro de 110 milímetros. É como se fosse 0,11 metros. Vou pegar metade disso. 0,055. Então, πr ao quadrado, a gente calcula a nossa velocidade de 3,5 metros por segundo. Tendo a velocidade, a gente quer calcular o fator de atrito. Preciso do Reynolds, que é velocidade, que a gente acabou de calcular, vezes o diâmetro, está aqui, transformando isso para metro, vira 0,11, dividido pela viscosidade de 10 a menos 6. Ok? Fazendo essa continha, a gente obtém que o valor de Reynolds é de 4 vezes 10 a quinta, ou 400 mil. Então, obtivemos o Reynolds. Agora, vamos para a rugosidade relativa. Valor de K sobre D. Cadu, por que você deixou em milímetro? Seguinte, a rugosidade relativa é um valor adimensional. Se eu tenho um valor adimensional, quer dizer que eu estou dividindo uma unidade por outra coisa que tem a mesma unidade. Então, se eu botar em metro aqui, eu vou ter que transformar o diâmetro em metros também. Se eu não botar, se eu deixar isso aqui em milímetro, então eu vou usar o diâmetro em milímetros. Não tem problema. Desde que eu use a mesma unidade em cima e embaixo. Beleza? Então, se eu pegar a tabelinha lá de rugosidade absoluta, eu vou ter que, para o aço galvanizado, a minha rugosidade absoluta é de 0,15 milímetros. O diâmetro da tubulação é de 110 milímetros. Fazendo essa continha aqui, a gente vai obter que a rugosidade relativa é algo em torno de 0,00136. Ok? Agora, a gente tinha duas opções. Eu posso ir para o diagrama de Moody ou a gente usa o programinha, já que nos devolve o valor do fator de atrito. Ok? Então, está dado aqui o fator de atrito para a gente. Vamos lá. O comprimento equivalente, então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos voltar para aquela tabela. E agora vamos lembrar, o que a gente tem? Meu diâmetro de tubulação é de 110 milímetros. Cadu, se o diâmetro for maior, tem tabelas que vão com diâmetros bem maiores aqui, gente. É porque eu peguei essa que ela está numa resolução melhor, mas as tabelas geralmente elas vão para um range maior de diâmetros. Vamos lá. Eu tenho 7 curvas de 45. Então, para cada curva de 45, eu vou ter 1 metro de perda de carga aqui. Então, 7 vezes 1. 1 metro de perda de carga, não. 1 metro de tubulação, de trecho reto, comprimento equivalente. Eu tenho uma entrada de borda, que equivale a 4 metros, está aqui. Uma válvula de retenção tipo leve, que vai equivaler a 10,4 metros. E um registro globo aberto aqui, induz uma baita perda de carga de 42,3. Isso aqui é porque a geometria interna aqui de um registro globo, gente, não é só entrar aqui de um lado e sair do outro indo reto, não. É um labirinto aqui dentro, praticamente. Okay? Por isso tem essa perda de carga grande. E um registro de gaveta com uma perda de carga de 1 metro. Somando todas essas parcelas, a gente tem um total de 64,7 metros de perda de comprimento equivalente. Ok? Agora, eu arrumei o enunciado só aqui. Lá atrás eu esqueci de arrumar. Mas vamos lá. A tubulação tem 80 metros de comprimento. Beleza? E, seguinte, vamos agora substituir todos os valores. Fator de atrito a gente já obteve. Comprimento da tubulação 80, comprimento equivalente 64,7. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tirasse todos esses acessórios que eu listei aqui, para ter a mesma perda de carga, eu ia ter que ter mais um trecho reto
de tubulação com 64,7 metros. Escoando com essa mesma vazão, ele ia gerar a mesma perda de carga. Beleza? Então, vamos lá. Somando aqui, 80 mais 64, dividindo pelo diâmetro, que é 0,11, multiplicando por velocidade ao quadrado sobre 2G. Fazendo essa continha, a gente encontra que a perda de carga nesse escoamento, perda de carga total, juntando a distribuída e a localizada, é algo em torno de 18 metros. Novamente, quer dizer o quê? Que eu estou perdendo energia suficiente para bombear o fluido por 18 metros para cima. Ok?